A todos com a paz do Senhor. Aleluia, irmãos. Apesar de qualquer coisa, o Senhor nos deu graça para estar aqui nesta noite na casa dele. Quero desde já convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Mateus, capítulo de número 25. Mateus, capítulo de número 25, vamos ler a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas, 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Demorou o noivo a chegar. Todas elas ficaram com sono e dormiram. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito: Aí vem o noivo. Saí ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes, porém, responderam: Não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de casamento e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. Glória a Deus, irmãos. A parábola das 10 virgens, irmãos, é uma parábola exclusiva que nós encontramos somente no Evangelho de Mateus. E ela se encontra no capítulo de número 25. Se nós lermos o capítulo de número 24 e o capítulo de número 25, nós vamos ver Jesus ensinando e tratando de assuntos escatológicos, de coisas que ainda hão de acontecer. Foi o segundo maior sermão de Jesus. O primeiro é conhecido como Sermão do Monte. E o segundo, que é do capítulo 24 ao 25, é conhecido como Sermão Profético de Jesus. Se nós prestarmos atenção, no final do capítulo de número 24, exatamente a partir do versículo 45, Jesus ele vai contar a primeira parábola dentro desse sermão, e é a parábola dos 2 servos. Quando nós lemos, nós entendemos que a mensagem que esta primeira parábola nos passa é da nossa responsabilidade em comunidade, da nossa responsabilidade em conjunto, junto com os outros. Quando nós lemos a parábola do capítulo de número 25, que é a parábola das 10 virgens, da qual nós acabamos de ler, nós entendemos que Jesus ele está nos ensinando que nós devemos ter uma responsabilidade individual também. Logo em seguida ele conta mais uma parábola, a parábola dos talentos. E essa parábola vai ensinar sobre a responsabilidade aos assuntos do reino de Deus. Essas 3 parábolas têm muito a nos ensinar, muito a nos dizer, irmãos. Como, por exemplo, a parábola dos 2 servos. Quando nós lemos,
nós entendemos que Jesus ele pode voltar mais cedo do que nós esperamos. Quando nós lemos a parábola das 10 virgens, nos faz entender que Jesus ele pode demorar um pouco mais do que nós estávamos esperando. Quando nós vamos ler a parábola dos talentos, nós entendemos que nós devemos permanecer pronto para Jesus por meio de um trabalho diligente. Então preste bem atenção, irmãos. A primeira parábola faz entender que Jesus ele pode vir antes do que nós esperamos. A segunda nos faz entender que ele pode demorar um pouco mais do que nós esperamos. A terceira nos faz entender de que nós devemos estar prontos, independentemente se ele veio antes ou depois, se ele vem cedo ou um pouco mais tarde. Nós devemos estar diligente trabalhando na sua obra. Aleluia. Porque o dia e a hora ninguém sabe. Louvado seja Deus. Então essa é a mensagem que Jesus ele está querendo passar por meio dessas 3 parábolas que ele contou. Mas nos prendendo aqui na parábola que nós lemos, que é a das 10 virgens, aleluia, nós vamos meditar nos versículos que ela nos conta. Agora uma coisa que todas as 3 têm em comum, é que mostram um Senhor ausente, mas que ele volta. Todas as 3 mostram isso, o Senhor está ausente, mas uma hora ele volta, ele chega. E nós, irmãos, devemos tomar muito cuidado, porque as pessoas que não aguardam a vida do Senhor, elas acabam desenvolvendo alguns hábitos negligentes. O que é que eu quero dizer com isso? Eu tenho certeza que se nós pararmos para meditar agora e pensar, lembrarmos de alguns tempos atrás, alguns anos atrás, da nossa caminhada cristã, nós vamos lembrar que houve uma época em que nós orávamos mais, em que nós jejuávamos mais. Eu estou falando individualmente. Em que nós nos consagrávamos mais, em que nós líamos a Bíblia mais, e esses hábitos bons foi sendo deixado de lado, e nós acabamos adotando hábitos negligentes, orar pouco, ler pouco, jejuar pouco, nos consagrarmos pouco, nos esperar a vinda do Senhor pouco, aleluia. Então, quando a gente não aguarda a vinda do Senhor, a gente adota esses hábitos negligentes na nossa vida, que prejudica a nossa vida espiritual. Mas para a gente entender melhor a parábola das 10 virgens, é importante que a gente venha conhecer o contexto, o casamento judaico da época de Jesus. Na época de Jesus, irmãos, o casamento ele tinha 3 partes. Antes de chegar consumar o ato do casamento, passava ainda por 2 partes. A primeira parte chamava Shidushin. Vou falar umas palavras legais aqui, irmãos, mas a gente vai entender legal. A primeira parte chamava-se Shidushin e era a promessa do matrimônio. Meu Deus, a irmã já está rindo ali. Calma, irmã. E era a promessa do matrimônio, onde o jovem rapaz, ele chegava até na casa dos pais da noiva. E ele ali com a boca, ele se comprometia com aquela jovem. Ele pagava um dote e ficava tudo certo. Só que não envolvia nem a lei nem a religião. Era só de boca. Porém, tinha muita valia essa promessa. Porque se caso houvesse infidelidade em uma das partes, era considerado adultério. Se um dos 2 viesse a falecer, o que ficava vivo era considerado viúvo. E se esse relacionamento não desse continuidade, era considerado divórcio. Então era muito sério, somente a promessa que o noivo ia até na casa dos pais da noiva fazer. A segunda parte é Kiddushin, que era a parte do noivado. Que era quando as 2 famílias, tanto do noivo como da noiva, se reuniam na casa dos pais da noiva. E lá eles faziam esse noivado, eles faziam essa comemoração, onde os amigos estavam presentes. Mas nessa parte do noivado, envolvia tanto a lei como a religião. Estava ficando mais sério. A palavra Kiddushin, ela provém da palavra Kadosh, que significa santo. O noivo, quando ele chegava diante da noiva, naquele momento do noivado, ele queria que ela esperasse por ele até o casamento de uma maneira santa,
Se guarde para mim com santidade. Nós temos nos guardado em santidade para a volta de Jesus Cristo, o nosso noivo. A terceira parte, irmão, é Nissuim, que era a parte do casamento, a última parte, terceira e última parte. Que era quando o noivo, ele ia junto com seus amigos até a casa da noiva, para buscar ela e levar provavelmente para a casa do pai do noivo, onde ia acontecer a festa de casamento, as bodas. Só que a noiva, ela não ia sozinha. Ela tinha suas amigas, as virgens, as suas companheiras, que tanto iluminavam o caminho, como também ajudavam ela a se preparar para aquele momento do casamento. Aleluia. Então essas são as três partes do casamento judaico da época de Jesus. Olhando com uma lente escatológica, irmãos, a primeira parte é como se fosse a eleição que Jesus fez à igreja. A segunda parte é como se fosse a primeira vinda de Jesus à terra, quando ele se encarnou e transformou a igreja em noiva, o momento do noivado. A terceira parte, que é o casamento, é o que ainda vai acontecer, que é o arrebatamento da igreja, quando Jesus vem buscar a sua noiva para a casa do Pai, onde acontecerá as bodas do Cordeiro. Aleluia. Então essas são as três partes do casamento judaico, irmãos. Quando nós lemos o capítulo de número 25, a parábola das 10 virgens, e se nós escutarmos outras pregações, nós vamos ver que há várias interpretações. Não é uma parábola muito fácil de se entender, porque nós queremos saber quem é essas 10 virgens na parábola. É a igreja? É Israel? Não importa muito a interpretação, irmãos, mas hoje nós vamos meditar nela aqui, para que nós viemos ver se acontece uma restauração espiritual no nosso meio nesta noite. E aqui no versículo de número 1, em algumas traduções mais antigas, vai conter a palavra noiva. Nas nossas traduções não tem. Nós olhamos onde é que está a noiva aqui. Não tem. Mas em algumas traduções antigas, o primeiro versículo era assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo junto com a noiva. Aleluia. Irmãos, preste atenção. Mesmo que a palavra noiva não esteja aqui, a noiva está presente, porque não tem casamento sem noiva. Não faz sentido o noivo sem uma noiva. Aleluia. Então, mesmo que a presença da noiva esteja oculta, nós sabemos que ela está aqui. Porque as virgens, irmãos, não eram a noiva, elas eram as amigas da noiva que ajudavam ela na preparação do casamento. Aleluia. Então nós vamos ver aqui, irmãos, tentar decifrar quem é essas 5 virgens, as 10 virgens que se faz presente aqui na parábola. Diz que 5 eram insensatas, loucas, e as outras 5 eram prudentes, sábias. 10 virgens. Eu quero aqui levar os irmãos a pensarem, junto comigo, que essas 10 virgens possa ser a bênção que Deus nos deu, a unção que Jesus Cristo derramou sobre a igreja, a unção ministerial, que são os 5 dons ministeriais, porque Jesus, ele deu à igreja uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, ele fez outros de pastores e outros de mestres. E aí vai dizer o seguinte: para quê? Para aperfeiçoar os santos. Aleluia. E eu acho muito interessante esse versículo, irmãos, porque está dizendo que até os santos, apesar de serem santos, ainda precisam ser aperfeiçoados. Como é isso, irmãos? Tem santos que oram, tem santos que são fiéis, tem santos que são bons para o trabalho da obra do Senhor, mas ainda não são perfeitos, precisam ser trabalhados pelos dons ministeriais que Deus derramou, abençoou a sua igreja. Aleluia. Então aqui na parábola pode estar representando os 5 ministérios que receberam e fizeram um bom trabalho, os sábios. E os outros 5 que são loucas, as loucas, foram que receberam também os dons, mas não souberam utilizar, trabalhar na obra de Deus. No versículo de número 3, irmãos,
No versículo de número 3 diz assim: as insensatas, as loucas, ao pegarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No versículo seguinte, nós vamos ver que as sábias, as prudentes, elas não tinham somente a lâmpada, mas ela tinha uma vasilha à parte, onde continha um azeite de reserva. E as loucas, quando se levantaram, elas se levantaram somente com a sua lâmpada, não levaram azeite de reserva consigo, irmãos. Elas não levaram azeite consigo, assim está escrito no versículo de número 3. Se nós dermos atenção à palavra de Deus, nós vamos ver que Jesus ele está sempre falando de dois grupos, dois tipos de pessoas no meio do seu povo. Ele vai falar do joio e vai falar do trigo. Ele vai falar que tem peixe bom, mas também tem peixe ruim que só serve para ser lançado fora. Ele vai falar que há ovelhas, mas também há bodes no meio. Aleluia. Então, assim como tem as prudentes, também tem as loucas no meio do povo de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Quando nós vemos esse versículo de número 3, irmãos, onde diz que elas levaram as lâmpadas, mas não levaram azeite consigo. A lâmpada era bonita, a lâmpada tinha aparência, todos viam a sua lâmpada, mas onde é que estava o azeite de reserva? Sabe o que é isso, irmãos? Tem uma boa aparência exterior, mas não uma realidade interior. Ter lâmpada, mas não ter azeite, é viver de aparência. Aleluia. Quando essas mulheres se levantaram somente com as suas lâmpadas, irmãos, elas não tinham nada além da lâmpada. E isso significa que é não ter Jesus na vida e nem o Espírito Santo no coração. Me diga uma coisa: não adianta esperar a noiva sem o noivo sem azeite. Não adianta, aleluia. No versículo de número 1, Jesus ele vai dizer o seguinte: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Ele não diz 5 virgens prudentes. Ele diz as 10, as 5 loucas e as 5 sábias. Ele vai contar a parábola falando das 10 virgens, as loucas e as sábias. Então, irmãos, elas também estavam esperando a volta do noivo. Elas estavam esperando a volta do noivo, mas não entraram para o casamento. Sabe o que é que nós aprendemos com isso? É que esperar a vinda do noivo não significa que a gente vai subir. Tem pessoa que não pode ter entendido, mas eu vou repetir. Esperar a volta do noivo não significa que vai subir. Sabe por quê? Porque a questão não é se está esperando, é como está esperando. Se estiver esperando de qualquer jeito, não sobe. Mas se estiver esperando, preparado, com azeite na vasilha, pode ter certeza que vai subir. Aleluia. Não basta somente esperar, mas tem que amar a vinda do Senhor também, aleluia. Elas estavam esperando, mas não entraram, não participaram. Não é esperar de qualquer jeito, irmãos. Tem que haver santidade. Porque eu posso pregar sem santidade. Eu posso orar sem santidade. Posso louvar sem santidade. Eu posso tocar sem santidade, posso participar dos grupos da igreja sem santidade. Eu posso, irmãos, trabalhar sem santidade, mas eu não posso subir sem santidade, aleluia. Não tem como eu ter íntima comunhão com o noivo sem santidade. Não tem como eu participar das bodas do Cordeiro sem santidade, aleluia. Não tem como eu ver a face dele sem santidade, porque está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, aleluia. Então não significa só esperar, tem que esperar preparado, aleluia.
Garganta tá ruim, mas vamos. Versículo de número 5 diz assim: que demorou o noivo a chegar, todas elas ficaram com sono e dormiram. Elas todas estavam esperando o noivo voltar, mas ele demorou. Demorou mais do que elas estavam esperando. O que aconteceu? Bateu o sono e todas elas dormiram, tanto as loucas como as sábias. Então veja que essa parábola mostra que Jesus ele pode demorar mais do que nós esperamos. Mas por quê? Porque eu nunca vi, irmãos, uma pessoa tão paciente como o nosso Deus. Ele é paciente. Ele é tardio para se irar. Sabe por que ele ainda está demorando? Sabe por que ele ainda não voltou? É porque ele está esperando algumas pessoas se prepararem ainda melhor. É porque tem alguém na nossa família que ainda não se converteu de verdade. É porque tem alguém na nossa família que precisa voltar para os caminhos do Senhor e ele está esperando pacientemente para que essas pessoas se consertem, para que essas pessoas voltem para o caminho dele, aleluia. A demora dele é misericórdia. Aí elas dormiram, todas elas. No Salmo 116, no verso de número 15, irmãos, vai dizer: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Para Deus, quando um santo dele morre, para ele, nos olhos dele é algo valioso, porque aquele não vai mais sofrer na terra, não vai mais sofrer por doenças, aleluia. Aí lá em Ezequiel, capítulo de número 33, versículo de número 11, ele vai dizer o seguinte: que ele não tem sequer prazer na morte dos ímpios, mas antes ele quer que esses ímpios se convertam, aleluia. Elas dormiram, irmãos. Algumas pessoas dormem, algumas pessoas param e desistem. Até porque em Mateus capítulo de número 24, versículo de número 12, vai dizer: o amor de muitos se esfriará. O amor de muitos estão se esfriando nos últimos tempos. Todas elas dormiram. E foi aí, irmãos, que eu comecei a me perguntar: se todas dormiram, até as sábias, então por que elas também entraram? É porque o problema não é dormir. O problema é dormir despreparado. Aleluia. Porque quando elas dormiram, as 5 loucas não tinham azeite. Mas as sábias dormiram e tinha azeite na vasilha. O problema não é dormir, o problema é dormir despreparado. É tanto que em Lucas capítulo de número 17, versículo de número 34, Jesus ele está falando: naquela noite estarão 2 numa cama, e um será tomado e o outro será deixado, aleluia. O outro será deixado, mas o outro será tomado. Está dormindo, mas quando acontecer, vai subir, aleluia. Porque o importante, irmãos, é estar preparado. Quer descansar, descanse, mas descanse preparado. Quer dormir, durma, mas durma preparado, aleluia. Cantares capítulo de número 5, versículo de número 2. A noiva ela vai dizer o seguinte: eu dormia, mas o meu coração velava, o meu coração ardia, o meu coração estava perturbado, eu estava dormindo, mas o meu coração estava acordado, e eis a voz do meu amado que está batendo: abre-me, minha amada, aleluia. Nós temos que estar, irmãos, com o coração velando para ouvir o som. E que som é esse? Eis que vem o noivo, aleluia. No versículo de número 6 diz: à meia-noite, porém ouviu-se um grito, aí vem o noivo, saía ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas estão se apagando. Eu acho muito interessante, irmãos, porque todas tomaram suas lâmpadas, todas saíram ao encontro do noivo, todas cochilaram, todas dormiram, todas ouviram o som, aí vem o noivo, e todas se levantaram, todas se prepararam. Todas pareciam tão iguais, tão semelhantes. A diferença só foi vista na hora quando reacenderam as suas lâmpadas.
A diferença só foi vista quando o noivo estava chegando, aleluia. Todas eram semelhantes e parecidas, mas estava faltando um detalhe, havia um detalhe de diferença. E qual era esse? O versículo vai dizer: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada está apagada. Não, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Se estava se apagando, é porque ainda tinha fogo, é porque ainda tinha um pouco de azeite, aleluia. Meu Deus, é isso aqui a gente precisa tomar cuidado, irmãos, porque fogo passageiro não pode acontecer na nossa vida. Fogo passageiro que só dá tempo de enganar a si mesmo. No momento em que a gente mais precisar, ele vai se apagar. Fogo passageiro não pode, irmãos, que queima no domingo, mas está apagado na quarta. Queima na quarta, mas se apaga na sexta. Que fogo é esse, irmãos? Tem que arder continuamente, aleluia. Não, crente morno não, irmãos. Se tiver pouco azeite, esse fogo vai apagar quando mais precisar, aleluia. Sabe qual era o problema das loucas, irmãos? Elas não estavam adulterando, elas não mataram, elas não mentiam, elas não estavam roubando. O problema delas era ter pouco azeite. Esse era o problema delas, aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 19. Não extinguais o Espírito, aleluia. Não apague o fogo do Espírito na sua vida. Não entristeceis o Espírito Santo, aleluia. Elas ainda tinham azeite, mas era pouco. Elas entraram não. Sabe o que é que nós aprendemos com isso? Pouco azeite leva só até a porta, mas da porta não passa. Pouco azeite, irmãos, só leva até a porta, mas dela não passa, aleluia. Não tinha azeite no vaso, irmãos. Não ter azeite no vaso, a espera se torna em vão. O azeite é algo interno, o fogo é externo. O azeite que estava nas vasilhas das sábias, ninguém via, estava guardado, era interno. Mas o fogo que ardia, todos viam. O que você faz no seu secreto, irmãos, vai ser manifesto no seu trabalho para o Senhor. Aquele teu momento de oração que só você e Deus sabe. Aquela tua subida no monte, aleluia. A tua consagração ninguém está vendo. Mas quando você louva, mas quando você prega, mas quando você está fazendo serviço para Deus, é manifestado esse azeite que está guardado na sua vasilha, aleluia. Quando elas percebem que o fogo está se apagando, elas vão dizer o seguinte: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. E as sábias, elas não dão, elas não dividem. Isso aqui foi egoísmo? Não, irmãos, foi sabedoria. Porque se elas dividem o azeite que elas tinham com as loucas, ia faltar tanto para as loucas como para as sábias. E todo mundo ia ficar sem azeite. Então elas não dividem, mas elas aconselham para que elas vão comprar. Só que já era meia-noite. Meia-noite não é hora mais de comprar azeite, irmãos. Há tempo de se preparar, mas vai chegar um tempo que não dá mais para preparar-se. Aleluia. Tem coisas, irmãos, que só Deus pode dar. Elas pediram um pouco de azeite às sábias. Mas salvação, irmãos, é individual. A gente ora, a gente estende a mão, a gente acompanha, mas salvação continua sendo individual. Aleluia. Tem coisas que só Deus pode dar, como por exemplo a fé, a vida, a salvação. E deixa eu dizer uma coisa, o Espírito Santo é uma dádiva de Deus. Eu não posso te dar, a irmã não pode lhe dar, mas somente Deus pode descer sobre a tua vida o Espírito Santo dele. Aleluia. Aí elas aconselham no versículo de número 9: ide antes aos que vendem, vão comprar azeite para vocês, aleluia. Aí eu acho interessante no Apocalipse capítulo 3, versículo 18, que na carta que Jesus escreve a uma igreja, ele vai dizer o seguinte: aconselho-te de mim, aconselho-te que de mim compres. Qual era o contexto? A igreja era rica, mas aos olhos de Cristo ela era pobre.
Aí Jesus ele vai dizer o seguinte: aconselho-te que de mim compres roupas novas, roupas brancas, colírio, couro, ouro refinado, aleluia. Para que não seja apanhados nu aí, para que não ande como cego. Compre de mim. E Jesus ele não está obrigando, aconselho-te, ele está dando um conselho, aleluia. Nós devemos nos preparar enquanto é tempo, louvado seja Deus. Aí no versículo de número 10 vai dizer o seguinte: e tendo elas ido comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de casamento e fechou-se a porta. Aleluia. Mais tarde chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondendo: em verdade vos digo que não vos conheço. Aleluia. Enquanto elas foram comprar, o noivo chegou. As sábias entraram e ele fechou a porta. Imagine o ruído, o som que o baque dessa porta fez, irmãos, aos ouvidos das loucas, que estavam do lado de fora quando a porta se fechou. E no original, essa palavra fechou a porta, ela também traz o sentido de que a porta foi fechada para nunca mais ser aberta. Ela foi fechada para permanecer sempre fechada, aleluia. A porta, irmãos, se fechou e as loucas estavam do lado de fora. A porta fechada significa a inclusão das sábias e a exclusão das loucas. E isso tem que nos levar a pensar, a refletir. A forma que eu estou andando e vivendo a minha vida, eu estou mais para um sábio ou para um louco? Quando a porta fechar, eu vou estar do lado de dentro ou do lado de fora? Aleluia. A porta se fechou, irmãos, e elas ficaram do lado de fora. Quando elas vão bater, elas pedem: abre-nos a porta. E Jesus responde: eu não vos conheço. Mas eram virgens. Estavam no meio das sábias. Aleluia. Tem pessoas, irmãos, que estão na igreja, trabalham para a igreja, é conhecida na igreja, mas desconhecido para o noivo. É bem conhecido para a noiva, mas o noivo nunca lhe conheceu. Tem muito compromisso com a noiva, mas nunca teve intimidade com o noivo. Aleluia. Estava no meio das sábias, mas quando pediu para a porta ser aberta, o noivo disse: eu não vos conheço. Aleluia. Porque nunca teve compromisso comigo. Louvado seja Deus. O versículo de número 11. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço, portanto vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Essa parábola, irmãos, ela representa uma advertência contra a ela representa, irmãos, essa parábola representa a advertência contra uma fé superficial. Ela nos alerta, irmãos, sobre viver uma vida negligente. Essa parábola, irmãos, ela tem que nos despertar, porque nós temos que imaginar aquele dia, a gente caminhando, andando no meio do povo de Deus, mas quando chegar aquele dia, a porta fechar e nós estarmos do lado de fora, é um dia de terror, aleluia. Nós praticar certas obras, irmãos, no nome de Jesus, nós andar no meio do povo de Deus, irmãos, isso não significa que nós iremos participar. Tem que estar preparado, tem que estar com azeite na vasilha, tem que estar com a lâmpada acesa. Essa parábola nos ensina que vigiar não é somente esperar o noivo. Vigiar é esperar preparado para a chegada do noivo. Aleluia. Louvado seja Deus. Existe um tempo para preparar-se, mas chegará um tempo que não haverá mais tempo para se preparar, irmãos. Não se distraia durante a espera. Não se distraia durante a espera, mas mantenha a sua lâmpada acesa. Você busca o azeite para manter a lâmpada acesa. Você busca o Espírito Santo para permanecer aceso na obra de Deus. Você busca o Espírito Santo, irmãos, para não desistir, para continuar na caminhada. Vem louvar, irmã Quilhane.
Assim como nós precisamos do azeite na vasilha, irmãos, para manter a lâmpada acesa, nós precisamos do Espírito Santo para manter os nossos corações em chamas e acesos diante de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Então nós aprendemos na parábola que não basta apenas esperar, mas nós devemos esperar preparados. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. A igreja pode se colocar de pé. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos dançar, diga Maranata, Maranata, declare nessa noite, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Aqui está a tua igreja, meu Senhor da glória. E nós precisamos da tua ajuda, Senhor Jesus, da ajuda do teu Espírito Santo,
que prepara a noiva, aleluia, para o grande encontro. Louvado seja Deus. Pai amado e Pai querido, nós entendemos, ó Pai, que nós precisamos te buscar mais, que nós precisamos mais de ti, Senhor, que nós precisamos nos consagrar mais, nos santificar mais, aleluia, porque nós entendemos por meio da tua palavra que só sobe aqueles que estão com as vestes brancas, imaculadas, sem manchas, aleluia. Só sobe aqueles e verão a tua face, aqueles que andam em santidade. Que nós venhamos viver e andar no teu Espírito Santo, Senhor da glória. Que nós viemos, ó Pai amado, assim como aquelas virgens sábias que estocaram azeite na vasilha. Que nós viemos nos encher, transbordar da tua presença, do teu Espírito Santo, ó Pai, para que nós viemos andar inflamados, meu Deus, diante de ti. Aleluia. Deus eterno e maravilhoso, vem, meu Senhor da glória, nos tocar nesta noite e nos enche, ó Pai, com a tua presença, meu Deus. Vasos que estão vazios, ó Pai, eu te peço no nome de Jesus, enche, enche, enche para transbordar. Pode morar. Renova, restaura a vida espiritual. Nós vamos voltar às práticas do primeiro amor. Mora, Jesus, mora aqui, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, toca no teu povo, ó Pai amado, e faz como nas outras vezes. Derrama a tua glória, a tua presença no nosso meio. Oh, meu Deus, aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! Nós queremos ver os teus olhos como chama de fogo, o Senhor vestido com uma veste branca, o teu rosto que brilha mais forte do que o sol no meio-dia, aleluia! Os teus pés reluzentes como latão, louvado seja Deus! Oh, Espírito Santo do Senhor, ajuda-nos, ó Pai. Não é fácil viver neste mundo, meu Deus, um mundo caído no pecado, para onde nós viramos a tentação, Senhor, para nos tirar da tua presença, ó Pai. Há decepções, traições, mentiras. Eu poderia estar, mas eu sei um que pode nos sustentar, aleluia. Qualquer outro é tu, Senhor Jesus, é a tua presença, mas Espírito Santo. Tua glória me atraiu, tua presença me nos ensina a amar a tua vida, meu Deus. Me esconder, nos ensina a amar a tua vida. De não viver, uma igreja que ama a tua vida é uma igreja que está preparada. Uma igreja que não te espera é uma igreja que está despreparada, aleluia. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mim. Toca na tua noiva, Jesus, na tua noiva, Jesus. E nós viemos nos guardar em santidade para ti, ó Pai. O Senhor separou uma noiva exclusiva para ti, aleluia. Outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça
pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil, vale mais que mil. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor. Atraídos pela tua Nós precisamos da presença dele, para que as nossas lâmpadas possam permanecer acesas, para que nós venhamos continuar iluminando esse caminho escuro de trevas. Atraído Aleluia.